Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert, vamos falar hoje aqui de um tema que aborda a frequência cardíaca máxima e a porcentagem alvo de treino, que também tem relação direta com quanto ficará a sua frequência cardíaca para atingir aquele objetivo de treino, tá? Então, só para entender o que vem a ser a frequência cardíaca, é o número de vezes que o seu coração bate em um minuto para manter a mesma quantidade de sangue circulante. Em repouso, a gente tem uma média de 5 litros de sangue, tá? Quando você faz uma atividade física e há uma demanda de gasto energético, há necessidade de produzir energia para que você mantenha as funções básicas e aquelas funções exigidas no treino em plena atividade, em pleno funcionamento, tá? Então, para que isso aconteça e que a gente tenha em mãos essas variáveis, esses números em que se é possível quantificar o quanto está essa frequência cardíaca, nós entramos dentro de algumas margens de análise em cima de fórmulas pré-estabelecidas para entender como está a sua frequência fora do exercício e como pode estar a sua frequência dentro de um exercício, desde que você faça essa análise da frequência também, ok? Bem, vamos lá. Então, só para a gente recordar um pouquinho aqui da anatomia do coração e o seu funcionamento, o coração ele possui 4 câmaras cardíacas. A gente costuma separar pedagogicamente em lado esquerdo e lado direito do coração. O lado esquerdo do coração ele é um lado mais oxigenado, ele é rico em O2. O lado direito já é o contrário, então ele tem uma redução da sua quantidade de oxigênio ali, havendo a necessidade de fazer uma pequena circulação, hematose lá no seu pulmão, para que esse sangue retorne ao seu átrio esquerdo já rico em O2. Então, quando o seu coração contrai, lembra lá que nós temos as câmaras contraindo em fração de milissegundos de diferença, porque senão o coração ele contrairia nele inteiro e o sangue ele não teria um destino para ir, tá? Então, o que acontece? Existe uma camada de tecido fibroso entre os átrios e os ventrículos. Quando você contrai átrio, ele contrai milissegundos antes do ventrículo para que você possa ter o famoso barulho do tum-tum, tum-tum. Então, há necessidade de contrair um pouquinho antes o átrio, para esse sangue cair no ventrículo, contrair o ventrículo, para que esse sangue, quando está aqui no ventrículo esquerdo, suba pela artéria aorta, né, fazendo a oxigenação de membros superiores e cabeça, e ele desça pela aorta descendente, levando aí esse sangue também para a área de abdômen e membros inferiores, tá? Bem, quando você contrai ambos os lados juntos. O sangue que está aqui no ventrículo direito, ele já vai sair aqui pelas artérias, né, pulmonares, para que você possa mandar esse sangue lá para o seu pulmão, onde vai ser feita a oxigenação desse sangue. Esse sangue, gente, ele chega do corpo. Então, quando o corpo faz toda a captação de O2 e há necessidade de retornar esse sangue para o seu coração, ele retorna pelas veias de maior calibre que nós temos no corpo, que são as veias cava. A gente tem veia cava superior e veia cava inferior, que vão desembocar esse sangue no átrio direito. E aí esse processo ele é refeito, tá? Quando contrai os átrios, o sangue do átrio direito cai no ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para o pulmão para fazer a sua oxigenação, esse processo, né, de hematose, e o sangue que está aqui no ventrículo esquerdo ele vai para o sistema corporal no geral, tá bom? Então, em linhas gerais, aqui a gente tem pequena e grande circulação. Pequena circulação é aquela que vai de coração, pulmão, coração. A grande circulação é aquela que vai de coração, corpo inteiro, coração. Tá bom? Dito isto, vamos agora para a resolução das nossas fórmulas. Bem, vamos lá. Eu dei um exemplo para vocês aqui de 4 pessoas, tá? Nas quais a gente vai fazer análise já da porcentagem de treino. Então, eu vou dar uma frequência-alvo aqui para elas de 70%. E a gente, para achar, a gente observa aqui na fórmula que a gente vai precisar da frequência cardíaca máxima, que a gente usa aqui, ó, a fórmula de Carbone, que é 220 menos a idade. Normalmente eu até disponibilizo essas fórmulas também nas provas, tá? Então vamos calcular junto aqui o Júlio, tá? Então, gente, o Júlio tem 20 anos. Quando eu jogar o Júlio na fórmula de Carbone, né, eu vou deduzir o quanto o Júlio tem da idade nessa formulazinha. Então vai ficar 220 menos 20, que é a idade do Júlio aqui. O Júlio tem 20 anos. Logo, 200 será a frequência cardíaca máxima do Júlio. Lembrando que frequência cardíaca máxima, tá? Ela pode ser aferida de forma mais precisa com um exame chamado ergoespirometria.
Então, o cardiologista ele faz uma análise numa esteira ergométrica para saber qual é, de fato, né, a sua frequência cardíaca máxima. Porém, fórmula de Carbone a gente consegue ter uma base, mas de forma mais precisa, específica, a necessidade de fazer esse teste, tá bom? Bem, então 220, eu vou jogar só na fórmula, gente. A gente vai colocar aqui, ó, frequência cardíaca é igual a porcentagem de treino, que nesse caso eu quero 70%, tá? Mantenho 100 da fórmula, então coloco 100 aqui embaixo, vezes a frequência cardíaca máxima dele, que foi 200, tá bom? Aí eu venho aqui para baixo e repito aqui, FC é igual 100, tá? Quando eu dividir isso aqui vai dar 0,7 vezes 200. Frequência cardíaca é igual a 140. O que quer dizer isso? Quando o Júlio estiver, por exemplo, numa bike ergométrica, ele estiver numa esteira, ele estiver na academia, e ele quiser fazer um treino aeróbio, tá? Em que ele treine a 70% daquilo que ele tem de capacidade cardiorrespiratória, ele vai ter que manter ali a sua frequência cardíaca em torno de 140. E ele consegue isso através, por exemplo, de um relógio com frequencímetro, então tem a fita aqui peitoral, e vai dar ali a frequência dele em tempo real, ou em algumas academias, né, as esteiras têm aquela haste metálica, que você segurando ali, vai dar no visor a sua frequência cardíaca. Então, o Júlio sabe que se a frequência dele estiver batendo ali 120, ele tem que correr um pouco mais rápido para que ele possa aumentar a demanda energética, aumentar a circulação sanguínea, aumenta a frequência cardíaca para ele chegar com a frequência dele a 140, que é o alvo dele. A gente pediu para ele treinar a 70% daquilo que ele tem de competência naquele momento, daquilo que ele tem de qualidade cardiorrespiratória dentro da sua frequência cardíaca, beleza? Bem, gente, agora eu vou dar o exemplo aqui do Cássio, mantendo aí a mesma porcentagem de treino, tá? Eu quero também que ele atinja 70% da frequência cardíaca dele dentro do treinamento, só que o Cássio, ele é bem mais velho. O Cássio tem 63 anos, tá? Então a gente começa usando a fórmula de Carbone, tá? Então é 220 menos 63, que é a idade do Cássio. Isso aqui vai dar 220 menos 63, 157. Bem, agora eu faço o uso desse dado na fórmula do treino, tá? Que é frequência cardíaca é igual, nesse caso, 70% ainda, sobre 100 vezes 157. Frequência cardíaca, 0,7, fazendo aqui a divisão, vezes 157. Isso vai me dar um total de aproximadamente 110. 109, alguma coisinha, vai dar 109,9, mas seria válido aqui 110, 109. Normalmente esse tipo de questão eu deixo lá as opções para marcar, sempre com mais próximo ali do que seria a frequência cardíaca, tá? Então o que a gente pode entender aqui? O Júlio, para treinar a 70% da frequência dele, né? Ele atingiu uma frequência mais alta, o coração dele conseguiu ter um trabalho maior, né? Ele conseguiu ir a 140. Então, a 140 batimentos por minuto, o Júlio ainda estava a 70%. No caso do Cássio, que ele é mais velho, o Cássio tem 63 anos. Então, o Cássio, quando ele está lá numa esteira ergométrica, ele está numa bike, isso falando em linhas gerais, tá, gente? A gente pode ter o exemplo aqui do Cássio ser um atleta extremamente com performance e o Júlio ser sedentário. Nesse caso, vamos imaginar que ambos ali são pessoas em que fazem um treino regular, tá? Bem, em linhas gerais, por ser mais velho, o coração do Cássio ele já foi muito mais exigido ao longo da vida. Então, ele vai ter, momentaneamente, ele menos força para dispor ali de atividades de grande intensidade. Então, o Cássio, gente, a 70%, com 110 batimentos por minuto, ele já atingiu 70% do treino dele, enquanto o Júlio conseguiu ir a 140, tá? Então, esse é um parâmetro para entender que ambos, podem ser os dois os meus alunos, e ambos aqui, quando eles estiverem fazendo esse aeróbio na academia, eles vão ter que ter uma margem de medição ali de frequência cardíaca diferente de um para o outro, tá? Bem, vou trocar agora aqui para Guto e Mário, e eu vou jogar para 80% a frequência cardíaca, tá? Não mais eu quero que eles treinem a 70, agora a 80. Bem, então Guto, vou colocar aqui, ó, 220 menos 18. Lembrando que
aqui é uma análise em cima da fórmula de Carbone para a gente achar o básico aqui das fórmulas dele, tá? Nesse caso aqui, 202 é a frequência cardíaca máxima aqui do Guto. Então, eu vou colocar frequência cardíaca é igual a porcentagem de treino, que agora eu quero que ele treine a 80%, vezes 202, tá? Então, a frequência cardíaca é igual a 0,8 vezes 202, em torno aqui de 161 batimentos por minuto, tá? 0,6 mais ou menos aqui, mas vai dar 161. Então, a gente entendeu que numa exigência de 80%, agora eu quero 10% a mais de margem aqui de intensidade dele na atividade. Bem, gente, o Mário agora, o Mário tem 35 anos. Eu vou manter o Mário a 80% da exigência dele. Então, 220 menos 35, que nesse caso aqui é a idade dentro da fórmula de Carbone, tá? Bem, 185 a frequência máxima dele, FC, porcentagem de 80 sobre 100 vezes 185. Aqui vai dar 0,8 vezes 185. Lembrando que vocês vão poder utilizar também calculadora, tá? Bem, 148 batimentos por minuto seria aqui a 80% pro Mário. Mário, lembrando, Mário é mais velho. Mário tem 35 anos em relação ao Guto, que tem 18. Então, numa exigência de 80%, tá, do treino dele, você vai ter essa diferenciação aqui de frequência cardíaca. Essa base aqui que a gente utiliza ela para todas as frequências. Então, por exemplo, se eu utilizasse com vocês aqui na fórmula, nesse caso aqui, 60%, você trocaria aqui para 0,6, tá? Se eu trocasse aqui na fórmula para 40%, 0,4. E aí você continua. Os meus alunos, eu deixo que vocês utilizem a calculadora, porque a exigência que eu tenho com vocês não é na resolução dos cálculos matemáticos, e sim para que vocês entendam todo esse contexto do porquê que nós utilizamos essas variáveis de frequência cardíaca máxima, e a questão da aplicabilidade nelas na intensidade de treino, tá ok? Bem, gente, só para finalizar, só para entender, se você quiser agora, nesse momento, saber como está a sua frequência cardíaca, é ideal que você possa utilizar uma dessas duas artérias, que é a artéria carótida, ela está localizada aqui no pescoço, tá? Então você tem aqui esse músculo grande aqui do pescoço, que é chamado de ECOM, esternocleidomastoideo. E aí, ó, lateral ao ECOM, entre o ECOM aqui e a sua traqueia, você consegue sentir aqui a sua pulsação carotídea, tá? Ou aqui, ó, você pega na sua mão, segue aqui com o seu polegar e nessa região aqui você sente a sua artéria radial. Lembrando que aqui a gente tem o rádio e a ulna, são duas estruturas ósseas do punho. E elas servem de referência para você encontrar essas duas artérias, tá? Então a gente coloca aqui, não é no meio do punho, tá, gente? Você vai lateralizar aqui. E aí você, com essa área aqui, ó, das digitais, você pressiona um pouquinho, você já vai começar a sentir o batimento cardíaco, tá bom? Existem outras artérias, a artéria poplítea atrás do joelho, né? Se você pegar, por exemplo, um amputado bilateral de braços, você tem artéria também nos pés, que você pode fazer a captação, né, desses dados. Mas, em linhas gerais, utiliza uma dessas duas artérias aqui, tá? Carótida ou artéria radial. E aí, gente, para a gente saber em 1 minuto, né? Lembra que eu falei que a frequência cardíaca é o quanto de batimento cardíaco você tem durante 1 minuto. Então, para eu saber em 1 minuto, basta eu pegar 1/4 desse 1 minuto, que é 15 segundos, e eu fazer essa medição. Então, você pode pegar um cronômetro, colocar na sua casa o cronômetro, e quando você conseguir achar aqui a pulsação, você liga o cronômetro, fica quietinho e vai contando. Quando chegar aqui em 15 segundos, você para. Então, vamos supor que você tenha medido aí e bateu 20 batimentos, tá? Em 1/4. Então, deu 20 batimentos por minuto, tá? O que você vai fazer? Você vai multiplicar por 4, porque 15 segundos é 1/4 de 1 minuto. Então, quando eu multiplico isso aqui por 4, vai dar 80 batimentos por minuto. Em linhas gerais, o seu batimento cardíaco em repouso, ele tem que estar aqui, ó, entre 80 e 100, tá? Você pode ter uma margem de erro para cima e para baixo, às vezes você pode estar ali com 105, 110 batimentos, tá? O que acontece?
O seu batimento ele tem que aumentar quando você aumenta a demanda energética do corpo. Então, quando você faz uma atividade física, esse número tem que subir. Se você está com batimento cardíaco de 140 batimentos, se você está aí sentado vendo televisão ou está assistindo esse vídeo e notou que seu batimento está muito acelerado, cara, você está emocionado com algo, você está contente, você recebeu uma notícia que talvez desestruturou um pouco o seu emocional, não, tem que buscar auxílio médico para entender o porquê que você está com a frequência tão acelerada. Não é normal uma frequência muito acima de 100, estando você em repouso, tá? Mesma coisa acontece se você tiver com a frequência muito baixa. Normalmente a frequência cardíaca muito baixa, ela acontece em pessoas que são muito treinadas. A gente pega atleta, o atleta, por ele fazer muita atividade física, por ele fazer muito exercício físico, né, que é um exercício mais programado, estruturado, com o intuito de melhorar uma capacidade física, nesse caso, esse atleta vai ter o coração dele mais forte. Por quê? O coração, gente, ele é um músculo também, ele é um tecido muscular. Então, quando você vai lá, por exemplo, e treina, se a gente pegar um fisiculturista, ele está lá levantando peso, então ele está aumentando lá o volume de bíceps, volume de peitoral, ele também está fazendo com que o miocárdio dele hipertrofie. Ele vai ficar com o músculo cardíaco mais forte. Então, se a gente for fazer uma análise de fração de ejeção de sangue, né? Então, ou seja, o quanto de sangue que ele está ejetando em uma contração ventricular aqui, quem é treinado envia mais sangue do que quem não é treinado. Então o corpo entende que para manter os mesmos 5 litros de sangue em repouso, ele pode se dar o luxo de bater menos vezes. Então tem atleta que a gente pode encontrar, por exemplo, aqui um batimento cardíaco de 60, tá? De 55. Por quê? Porque o coração dele, com 60 batidas durante 1 minuto, ele envia os mesmos 5 litros de sangue que o seu coração tem que bater 100 vezes para enviar. O coração dele é mais forte, tá? Então uma pessoa treinada, é possível que ela tenha aí a frequência cardíaca dela em repouso mais baixa por conta também da força do seu coração, tá ok? Gente, ficou claro aqui a explicação? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, espero que você possa ter adquirido esse conhecimento. Se o conhecimento foi válido para você, envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam também se valer aí da estrutura dessa aula e possam ficar por dentro também dessas temáticas de frequência cardíaca, tá ok? Fiquem com Deus, forte abraço.